Muito obrigada. Eu quero agradecer de um modo especial minha filha Moara, que me deu a alegria de fazer a defesa da volta do Fundo Amazônia, lá no Supremo Tribunal. Foi um dia de muita emoção para mim, ver a ministra Rosa Weber dizer que o fundo ia voltar, e mais emocionante, quando o presidente Lula assinou o decreto dizendo voltou. Senhoras e senhores, quero em primeiro lugar agradecer a presença de vocês nessa cerimônia. Sei que muitos vieram de longe e que muitos carregam a esperança e a reivindicação de que tenhamos um novo momento para a gestão socioambiental em nosso país. Me sinto muito honrada com a presença de vocês e afirmo que estamos em comunhão sobre essas expectativas. Digo ainda que chego a este momento com um misto de sentimentos. De um lado, sinto a alegria de retornar ao governo, por decorrência da vitória da democracia nas eleições passadas, cuja maioria dos eleitores escolheu o presidente Lula. Essa mesma alegria me inundou já no histórico dia 1º de janeiro de 2023, quando a emocionada passagem de faixa para o presidente Lula foi feita por aqueles que, de fato, deles emana o poder e para eles é exercido. Juntamente com sua esposa Janja, com o nosso vice-presidente Alckmin e dona Lu Alckmin, vê ali catadores, pessoas que representam a diversidade brasileira, crianças, vê o cacique Raoni subindo aquela rampa com Lula. Foi motivo de emoção incontida. E para homenagear a vida na sua plenitude, a cachorrinha também estava ali subindo a rampa com Janja e Lula. Resistência. A resistência, obrigada. É um misto de sentimento, porque também sou tomada pela preocupação e o estarrecimento e a tristeza em ver que este palácio onde agora nos reunimos foi palco nos últimos anos de vários atos contra a própria democracia, contra o povo, contra a ciência e a saúde, contra o meio ambiente, contra os interesses estratégicos e econômicos do Brasil, enfim, contra a própria vida. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos, vários parlamentares, querido Molon, querido Rodrigo Agostinho, Tato, Joênia, e tantos que eu não consigo citar aqui todos, que se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte e, sobretudo, servidores públicos e também setores do judiciário que, junto com essa sociedade corajosa, se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira. Ao longo desses anos, me integrei ao conjunto de esforços para evitar o estrago maior. Desmatamento descontrolado, terras indígenas e unidades de conservação à mercê do crime ambiental. Lideranças ambientalistas, indígenas e tradicionais sendo assassinadas. A morte cruel do indigenista e servidor público Bruno Pereira, junto do jornalista britânico Dom Philip e do líder indígena Jonildo Oliveira Guajajara, representando centenas de outros, aos quais quero fazer aqui a minha homenagem.
infelizmente, são símbolos tristes desse período recente e que me coloca num período anterior, aonde dos meus 18 aos 28 anos, eu vi 6 pessoas serem assassinadas, daquelas que faziam parte do meu entorno em função dessa luta. O último deles no meu estado de origem, meu querido Chico Mendes. Ao fazer parte do grupo de transição da área de meio ambiente, coordenado pelo ex-governador, meu amigo Jorge Viana, do qual ex-ministros, pessoas expressivas da área ambiental participaram, tive acesso a informações que me deixaram ainda mais preocupada. De 2019 para cá, não foi apenas a transferência de funções do Ministério do Meio Ambiente para outros órgãos. O que constatamos foi um profundo processo de esvaziamento e enfraquecimento dos órgãos ambientais. O MMA perdeu o Serviço Florestal Brasileiro, a Agência Nacional de Águas também. A área de políticas de promoção do uso sustentável da sociobiodiversidade e do extrativismo, praticado por povos e comunidades tradicionais, também foi deslocada para fora do MMA. O IBAMA e o ICMBio foram totalmente fragilizados e seus servidores foram perseguidos, demitidos, maltratados ou desautorizados em plenas operações de fiscalização. A política de mudança do clima foi completamente esvaziada, a ponto de que o Brasil, que antes era um expoente ator na esfera global, passou a ser visto como um pária ambiental. Diante desse cenário, o grupo da transição fez uma série de sugestões e recomendações. E mesmo antes do convite do presidente Lula, eu já me inteirava de todas essas questões como membro do GT e procurei agir rapidamente para que pudéssemos, já no primeiro dia do mandato do presidente Lula, apresentar uma série de medidas em prol da política ambiental e climática, isto é, em favor da vida, da proteção das florestas, da biodiversidade, do desenvolvimento com sustentabilidade econômica, social e cultural. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do Ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. Essa diretriz passa por recuperar, fortalecer e criar arcabouço institucional em prol de uma governança climática robusta e articulada, de forma a tratar o tema com a necessária transversalidade, com a participação de todas as instâncias governamentais na esfera federal, estadual e municipal, bem como de representantes de toda a sociedade brasileira, do setor produtivo, acadêmico, científico, da sociedade civil, das nossas populações tradicionais. O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento,
que se acirrou nos últimos 4 anos. Para lidar com esse desafio, é essencial que toda a governança sobre mudança do clima possa evoluir. De imediato, foi recriada a Secretaria Nacional de Mudança Climática, que havia sido extinta, que inclui um departamento de política para o oceano e gestão costeira, além disso, até março deste ano, será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, além da criação de um Conselho sobre Mudança do Clima, a ser comandado pelo próprio Presidente da República e com a participação de todos os ministérios que estão agora nessa esplanada, da sociedade civil, dos estados e municípios. O Conselho será o loco central da concertação e pactuação das políticas brasileiras sobre mudança do clima e vai além da esfera federal. Estamos também propondo o redesenho do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, instância destinada a concatenar as decisões do Conselho em políticas formuladas pelos diferentes ministérios do governo. A Autoridade Nacional de Segurança Climática, proposta que submetia ao Presidente da República, ainda durante o período eleitoral, terá como finalidade produzir subsídios para a execução e implementação da Política Nacional do Clima, regular e monitorar a implementação das ações relativas às políticas e metas setoriais de mitigação, adaptação, promoção da resiliência às mudanças do clima e supervisionar instrumentos, programas e ações para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima e seus planos setoriais. A decisão do governo é que o desenho dessa autarquia seja submetido ao Congresso Nacional até o final do mês de abril. A nova estrutura do MMA, aprovada em decreto presidencial, com todo o acolhimento do presidente Lula e de sua equipe da Casa Civil, também resgata e promove o soerguimento de sua capacidade institucional para que o país possa parar os retrocessos que vivenciamos nos últimos anos. Com grande satisfação, portanto, que vejo o retorno ao MMA da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ANA, e do Serviço Florestal Brasileiro. Da mesma maneira, retorna ao MMA a competência da gestão compartilhada de recursos pesqueiros e da promoção da gestão ambiental no meio rural, assim como das políticas de fortalecimento do papel dos povos e comunidades tradicionais na gestão de seus territórios, tão preciosos para a conservação e a proteção da biodiversidade. Retorna também a gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos e inauguramos o Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Animais. Cadê a Vanessa aqui? O governo do presidente Lula, com o decreto da nova estrutura do MMA, põe fim à usurpação dessas funções que tinham o objetivo de, diga-se a verdade, de enfraquecer a gestão pública na área ambiental. Essa nova estrutura está em consonância com o aparato constitucional e legal que orienta as políticas públicas ambientais. Portanto, vinculados ao MMA estão o IBAMA, o ICMBio, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Florestal Brasileiro e mais à frente, se Deus quiser, teremos a Autoridade Nacional de Mudança Climática. Dentro dos ministérios, a
agora, dentro do Ministério agora, a Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário. Vou fazer um pequeno parêntese. Nos primeiros governos do presidente Lula, nós começamos o PP-SEDAM, era um grupo de pessoas dentro da Secretaria de Biodiversidade, que era o Capô, que estava à frente, os companheiros à época tínhamos a Secretaria da Amazônia, e transversalmente o Ministério se mobilizava, mas era quase que um grupo informal. Nós levamos para que a direção, o comando político fosse feito pelo Planalto, porque nós, os ministros, se Deus quiser, né, Fávaro, vamos trabalhar muito conjuntamente. Mas nós não temos o poder 100% de convocação. Quem tem o poder 100% de convocação é o presidente da República. A política transversal para funcionar, pastor Caio, que estou vendo agora aqui, a política para funcionar é o comando do presidente. Veja que ele deu um comando e todos nós estamos trabalhando. Então, para poder dar conta, né, de tudo isso, nós criamos agora uma secretaria. É uma secretaria extraordinária de combate ao desmatamento, para dar suporte a essa agenda. Continua na Casa Civil o comando político do Rui e da nossa secretária executiva ali nos ajudando também, a Miriam e demais colegas. Continua o comando político, o suporte executivo do Ministério do Meio Ambiente, mas antes eram 13 ministérios, agora serão, acho que mais ou menos 17, para que a transversalidade dê conta de tudo que foi feito de destruição desse plano. Por que extraordinária? Quando eu sugeri isso, não foi nada original. Eu me inspirei, cadê o Paulinho Teixeira? No Ministério Extraordinário do Desenvolvimento Agrário. Por que extraordinário? Porque quando a gente fizer, se Deus quiser, a reforma agrária, quando a gente resolver os problemas, não precisa mais do Ministério, correto? E eu disse, viu, Rodrigo Agostinho, a secretaria vai ser extraordinária, porque quando alcançarmos a meta, que vem lá do governo ainda da presidente Dilma, não é? E que o presidente Lula assume com muita coragem e determinação, quando chegarmos ao desmatamento zero, não precisa mais ter a secretaria. Quando for feita a destinação das áreas para terras indígenas, unidade de conservação, consolidação para a produção sustentável, porque nós temos que ter uma economia diversificada, não tem mais a necessidade da secretaria. Então, esse secretário, ele sabe que a taxa de sucesso dele será medida no dia que o presidente Lula extinguir a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário. E todos nós vamos trabalhar para que ele perca esse emprego, certo? Que não é dos mais fáceis, né? E o nosso presidente ganha o Prêmio Nobel da Paz. O Ministério, como já havíamos mencionado, pretende dar destaque ao papel dos povos e comunidades tradicionais, tal como está expresso na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, instituída por meio do Decreto 6.040 de 2007, que foi assinado pelo então presidente Lula em seu segundo mandato, e também por mim, que à época estava à frente do Ministério. Outra inovação fundamental é a criação da Secretaria de Bioeconomia. Não sei se o Carlos Nobre está aqui, mas criamos uma Secretaria de Bioeconomia, sendo o Brasil uma potência ambiental, portador de uma imensa biodiversidade, sobre a qual há o riquíssimo conhecimento tradicional associado,
Acreditamos que é fundamental investir no uso sustentável desse enorme patrimônio. O papel dessa nova secretaria é em conjunto com os outros órgãos do governo federal, é o de estimular a bioeconomia, que valorize a nossa sociobiodiversidade, nossos ativos ambientais, gerando renda, emprego e divisas. Temos muita expectativa com essa nova unidade do MMA, para que a gente possa fazer jus ao nosso compromisso de ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome. Também teremos a Secretaria de Gestão Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental. Na verdade, embora boa parte do patrimônio ambiental brasileiro esteja em áreas naturais, meu querido Nabil, é inegável a necessidade de termos políticas ambientais para o meio urbano. Portanto, estamos recuperando essa temática dentro do Ministério, que será desenvolvida em conjunto com outros ministérios e em forte parceria com o nosso Ministério da Cidade. Temos uma prioridade do presidente Lula. E isso, no dia que nós conversamos, o Padilha e a Gleice estavam juntos, e ele disse: Marina, eu quero uma atenção especial para o movimento de catadores. Essa secretaria, esse é um endereço em que o movimento de catadores tem no Ministério do Meio Ambiente. Além dessas inovações, retomadas e fortalecimentos, gostaria de destacar a importância da participação e controle social. De novo, é importante reconhecer o óbvio. A Política Nacional de Meio Ambiente é feita e sustentada graças à participação de toda a sociedade brasileira, dos movimentos ambientalistas, dos empresários, dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, de todos os segmentos da nossa sociedade. É impossível cuidar da maior floresta tropical do planeta, de 22% da biodiversidade, 11% da água doce disponível no mundo, de cuidarmos de toda a nossa sociobiodiversidade sem a participação da sociedade. Então, o controle e a participação social, a transparência, é algo que o presidente Lula, inclusive, disse que quer a volta das conferências, e teremos a Conferência Nacional de Meio Ambiente e a Conferência Infanto-Juvenil. A conferência no governo passado do presidente Lula, Infanto-Juvenil, que surgiu por uma sugestão das minhas duas filhas, que à época eram ainda crianças, agora adultas, né? Ela mobilizou, durante o período do governo, 11 milhões de jovens e adolescentes. Hoje eu encontro muita gente, por onde eu vou, dizendo: eu fazia parte da Conferência Infanto-Juvenil. Trabalhei junto com o nosso hoje querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad, treinamos 86 mil professores para a educação ambiental e fizemos também ali o esforço de trabalhar as conferências. Além dessas inovações retomadas e fortalecidas, já falei essa parte. Todas essas coisas vocês sabem que foram perdidas nos últimos tempos. Quero retomar o nosso compromisso e reconhecimento da participação social como elemento estratégico da atuação do Estado brasileiro em sua relação com a sociedade. Obrigada, Bernardo. Trata-se não apenas de responder ao compromisso do presidente Lula de retomar as políticas participativas que caracterizam os seus 2 primeiros mandatos, mas também de um compromisso
que pessoalmente sempre tive ao longo de minha vida. Segundo a orientação do presidente, estabeleceremos o fortaleceremos a participação social como guia orientadora das nossas ações, recriando ou redesenhando o Conselho e comissões desmanteladas na última gestão, além de criar instâncias para aglutinar, debater e fazer com que os direitos das pessoas de todos os segmentos possam ser exercidos de acordo com a nossa Constituição, de poder decidir sobre os rumos das políticas públicas. A participação social na pauta ambiental foi destruída no governo anterior. A situação foi tão grave que houve o reconhecimento judicial do STF, do Estado, de coisas inconstitucional na pauta ambiental, com uma série de comandos judiciais para reverter a situação. Por isso, faz-se urgente a retomada imediata de algum dos principais conselhos de participação social. Em consonância com as sugestões emanadas do Grupo de Transição de Meio Ambiente, já foram tomadas as primeiras medidas do governo nessa direção. Decreto presidencial que recompõe a participação social do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente, de forma a torná-lo mais participativo e transparente. Despacho presidencial que, em face do esvaziamento do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, determina a revisão da estrutura e funcionamento do CONAMA, a fim de eliminar os retrocessos e fazer com que ele volte ao seu funcionamento no período de 45 dias, para que a gente possa democraticamente poder redesenhá-lo e colocando a serviço das políticas ambientais brasileiras. Nada mais é emblemático do que essa atitude do presidente de fazer restabelecer o CONAMA, que foi uma criação do nosso querido professor Paulo Nogueira Neto, que nos deixou, ao qual rendemos aqui nossa homenagem. Queria falar também sobre a transversalidade, conceito que eu trouxe para dentro do primeiro mandato do presidente Lula em 2003 e que recentemente foi esboçado teoricamente pela servidora do ICMBio, a analista Roberta, em sua tese de doutorado defendida na Unicamp em 2002. Naquele início de 2003, eu já sinalizava a importância que a política ambiental fosse tratada de maneira transversal dentro do governo. Foi com esse espírito que foi lançado em 2004 o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, PPCDAM, com o objetivo de reduzir de forma continuada o desmatamento da Amazônia. O resultado desse programa foi que reduzimos o desmatamento em 83%. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, o que fez com que o Brasil fosse o primeiro país em desenvolvimento no âmbito da Convenção do Clima a assumir metas de redução. 20 anos depois, é com satisfação que vejo o quanto a sociedade brasileira avançou nessa questão. Fico muito estimulada ao ver que diversos ministérios de nosso governo, que se inicia agora, incluíram em suas instâncias específicas para o trato da questão ambiental, refletindo a importância que o tema adquiriu nacional e internacionalmente. Vou citar aqui alguns, mas eu já pedi para a minha assessoria fazer o levantamento de todos os atos de posse
e os que eu pude acompanhar, alguns, que já internalizou a questão da transversalidade, criando instâncias. Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Pesca, Ministério dos Povos Indígenas, esses já são por natureza. Todos esses e outros, ontem eu vi no Ministério das Mulheres e lá no Silvio também, quando ele fez o seu pronunciamento. A transversalidade não é mais um desejo, um sonho, é uma realidade descrita nas estruturas organizacionais de todas as novas pastas da esplanada desse governo. Comprometo-me, por meio do Ministério que tenho a honra de conduzir, a evitar todos os meus esforços para que essas letras escritas se traduzam em nossas práticas. O papel do MMA será através... O papel do MMA não é ser um entrave às justas expectativas de desenvolvimento econômico e social de nossa população, mas de um facilitador sem perda de qualidade para orientar a forma como essas demandas podem ser atendidas sem prejuízo da necessária proteção de nossos recursos naturais. Haverá naturalmente tensões. A transversalidade ainda está no começo. As visões setoriais vão evoluir para uma perspectiva mais integradora, traduzida por novos paradigmas em curso no mundo inteiro. Quando estive agora na COP, pude ver o quanto vários países, Canadá, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, vários países da América Latina, conversando com meus irmãos da Colômbia, de vários países, da África, estão no mesmo caminho que nós. Quero também deixar uma mensagem para os servidores dos órgãos ambientais do governo federal, mas também dos estados e municípios. O Estado brasileiro e a sociedade veem em vocês um papel crucial na política de meio ambiente. Vocês estão, seja nas suas mesas, nos escritórios, seja em campo, na fiscalização, no licenciamento, no uso público das unidades de conservação, na educação ambiental, cumprindo uma atribuição fundamental, não apenas para a geração presente, mas também para as futuras gerações. É com essa compreensão de que pretendo que meu trabalho à frente do Ministério venha valorizar o seu trabalho e o seu papel. Basta de perseguição, basta de assédio institucional e individual. Vocês merecem e serão respeitados. Permita-me falar agora como uma simples cidadã, nascida numa das mais ricas e belas regiões do planeta. Paradoxalmente, assolada pelas desigualdades sociais, violência contra os povos originários e tradicionais, destruição de suas florestas e contaminação de suas terras e rios. Alguém que conhece os rigores da natureza, ainda mais quando ela é agredida e devastada, e sabe que esses rigores abatem, em primeiro lugar, aqueles que são mais vulneráveis. É por isso que conceitos modernos, como o da justiça climática e do racismo ambiental, fará parte também da agenda e dos paradigmas que orientarão as nossas políticas. Os mais vulneráveis serão sempre a população preta, os povos indígenas, as mulheres pobres, chefes de família, as pessoas que vivem em situação de risco. É por isso que o enfrentamento da degradação ambiental tem que ser investido para, em lugar
de gerar problema, sermos capazes de criar solução. O Brasil tem uma meta de recuperar 12 milhões de hectares de área degradada. Isso tem um potencial de gerar 260 mil empregos. É com possibilidades como essas que nós vamos, inclusive, ajudar a que o garimpo ilegal possa cessar e ter outras oportunidades dignas, em vez de destruir, contaminar, reflorestar e recuperar áreas que foram degradadas. Talvez seja por esse meu histórico, de alguém que nasceu e se criou no meio da mata, que conhece como ninguém as belezas, os mistérios da floresta na sua diversidade, do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, dos Campos Sulinos, não é? E eu queria dizer para vocês que talvez por isso é que sempre que assumir as funções, eu digo para a minha equipe, que estará comigo nessa jornada, nós devemos liderar pelo exemplo. Pessoas que formulam, que têm uma audiência fantástica do ponto de vista internacional, nós já temos, eu me inspiro e respeito muito. Faço aqui uma homenagem à minha querida Vandana Shiva, na Índia, uma homenagem a Wangari Maathai da África. Simbolicamente pego Al Gore nos Estados Unidos, mas são tantos, meu querido Thomas Lovejoy, que já não está mais aqui conosco, e tantas pessoas mundo afora, que deram grandes contribuições na formulação de políticas ambientais globais. Sempre dizia, vamos liderar pelo exemplo, e dessa vez não vai ser diferente. E é um exemplo que teremos que saber, por vontade e por necessidade, compartilhar a formulação, compartilhar a realização, e se Deus quiser, e o povo brasileiro e o governo do presidente Lula, compartilhar o reconhecimento de que o Brasil honrará todos os seus compromissos na agenda ambiental nacional e internacional. Não é fácil, é uma transição, nós não vamos nos tornar agricultura de baixo carbono da noite para o dia, não é mágica. Não vamos fazer a transição energética da noite para o dia, não é mágica. Não vamos conseguir a reindustrialização de base sustentável da noite para o dia, não é mágica. Mas vamos colocar as pilastras num trabalho conjunto, unidos, todos nós. Vamos precisar de parceria no nosso continente, de parceria na Ásia, nos Estados Unidos, na África. Alguns para nos ajudar com acordo de cooperação tecnológica, com recursos financeiros, como já faz a Alemanha, a Noruega, no Fundo Amazônia, mas também uma grande quantidade de parceiros que nos ajudam com o projeto direto, inclusive numa interação com os governos, dos estados. Vamos ter uma ação que respeita o multilateralismo, mas vamos atuar internamente para que o Brasil volte, em lugar de ser um páreo ambiental, ser o país que vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga finalizar o acordo com o Mercosul, que a gente consiga trazer os investimentos, que a gente consiga abrir os mercados para os nossos produtos, que a gente deixe de ser o pior cartão de visita para os nossos interesses estratégicos e passe a ser o melhor cartão de visita. Se as pessoas querem produtos de base sustentável, aqui deverá ser o endereço. Como eu disse, não é mágica, é trabalho, com humildade, com sabedoria, com cada um de nós, com os empresários, com os trabalhadores, com todo mundo. É com esse espírito que eu respondo agora a pergunta de alguns jornalistas. Eles dizem, Marina, você está pegando um dos maiores problemas. E eu vi numa reportagem um dia desses, no jornal em Berlim, que disse que existem os 10 maiores problemas do mundo e que esse nosso está entre os 10. Eu teria ficado de pernas bambas se fosse apenas uma pessoa.
Mas isso não é uma pessoa, é um corpo de governo, é um povo, é uma sociedade, é uma imprensa que colocou e resistiu todo dia à agenda ambiental na prioridade de suas redações. Isso é uma visão civilizatória. A sustentabilidade não é uma maneira só de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo. Os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas. Uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns capitalistas, outros socialistas. Mas todos serão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo ético dessa agenda. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse imenso desafio. Viva a democracia, viva o nosso presidente Lula.